que no caso de Transformers foi ao contrário. É muito diferente do que a gente tá vendo agora de Transformers. Só que o primeiro filme foi 2 anos depois da série animada, né? Então a gente brinca que o cinema 2.0 foi inventado aí. Agora vamos expor o Michael Bay aqui. Se o filme não fez bilhão, o filme não presta. Michael Bay parou? Ele não vai parar. O homem colocou a mão na massa, o corpo na massa, no caso. Que eles fazem isso, de homenagear tudo que já foi feito, só que de uma maneira diferente. Olá, pessoal que tá assistindo aqui o Flix Channel. Hoje a gente vai ter um papo sobre Transformers, que chega esse ano de novo aos cinemas com Transformers O Início. E para participar comigo tem um convidado super especial, Kainan, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre Transformers, tô muito ansioso. E já chego com fofocas aqui. A gente já assistiu esse filme em primeira mão. O Brasil foi escolhido para ter uma sessão especial para fãs. E a gente já assistiu, só que a gente não pode falar muito. Então a gente vai tomar um pouquinho de cuidado sobre o que a gente vai falar do filme e relembrar sobre toda essa franquia, não é mesmo? Muito legal a gente ser sorteado para ser agraciado em ver esse filme primeiro que todo mundo. Vamos tomar cuidado com o spoiler. E Transformers começou como uma linha de brinquedos, né? Na verdade, quando algum filme faz muito sucesso, gera brinquedos, só que no caso de Transformers foi ao contrário. Primeiro teve a linha de brinquedos para gerar depois todo o entretenimento, desenhos e filmes, não foi isso que aconteceu? Isso que é o mais relevante dessa franquia e o mais surpreendente, porque, igual você falou, foi o caminho inverso de todas as franquias de brinquedo que viraram um filme. Que começaram com a criação de robôs que transformavam-se em carrinhos, né, de brinquedos. Isso nos anos 80, que a Hasbro fez isso por conta de alguns outros brinquedos da época que estavam fazendo bastante sucesso, como He-Man, não sim, foi sim. isso? Que também teve desenhos. Teve. É muito legal porque você vê como os brinquedos eram relevantes naquela época, comercialmente falando. Tanto que eles quiseram expandir isso e virar essa franquia enorme de filmes. Não, e a Hasbro é muito inteligente, né? Porque eles fazem isso porque ajuda a vender brinquedo também, além de gerar filmes muito legais, né? Eles fazem isso até hoje também. Mas eles adquiriram os direitos, né? E construíram uma história que é muito coesa, né? Pra vender esses brinquedos. Não era tipo assim, vamos vender e vamos fazer uma historinha simples e tudo mais. A história é muito complexa. Eles criaram todo um novo universo, né? Cara, é que entra a importância da HQ, sabe? Porque não é só você criar uma história básica de pano de fundo e tentar vender em cima disso. Tanto que chegou aí o contato com a Marvel de criar realmente uma história bem complexa para você poder trabalhar esses personagens de uma forma bem original. E, felizmente, tiveram os quadrinhos da Marvel que fizeram eles ter todo esse portfólio de Transformers e deu início a isso tudo. Então, eles foram atrás da Marvel para construir esse universo e construir todos esses personagens. Então, eles construíram primeiro as HQs para depois gerar o desenho? Eles não sabiam como vender essa história de desenho, dos brinquedos e tal. Precisavam de uma história, aí foram atrás, fizeram HQ. E deu origem a esse universo maravilhoso nas animações, posteriormente aos filmes. O primeiro desenho é de 84, se eu não me engano, né? Que fez muito sucesso, assim. E não foi o único, derivou vários outros tipos dentro desse mesmo universo. Inclusive que depois foi gerar Beast Wars, né? Isso, Beast Wars. Que também foi um desenho derivado disso. Sim. Esse primeiro desenho, acho que tem 3 temporadas. Tá viralizando muitos cortes antigos. É muito diferente do que a gente tá vendo agora de Transformers. Tanto que essa geração nova tá rolando mesmo, tipo, eles estão redescobrindo Transformers, né? O primeiro desenho. Muita gente tem a memória, né, dos filmes dos anos 2000 ali, só que o primeiro filme foi 2 anos depois dessa série animada, né? Foi de 86. Sim. Então tem gente que é fã desde essa época dos filmes de Transformers mesmo. Igual você falou, que tá descobrindo só agora, tipo, uma nova geração que nem viveu esses anos 2000 também, de crianças e tudo, que gostam bastante. Mas também já desde de 86, né? E, tipo, esse primeiro filme é meio que um spin-off, vamos dizer assim. Não era meio que uma sequência. Você só precisava ter noção de quem eram os personagens, assim, uma noção básica. Mas não era meio que tão relevante, assim, pra linha do tempo original, digamos. Eu acho legal de Transformers disso, assim, que é um universo muito complexo. Só que, independente de que filme que você começa a assistir, sempre eles dão uma orientada ali como é que funciona tudo, né? Quem são os vilões, quem são os mocinhos. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Ajuda porque não são nomes tão fáceis assim, né? Pra você ficar decorando. Mas só de você ter esse briefing, digamos assim, fica fácil de se assistir. Não precisa ser o maior entendedor do universo. Dá pra você ficar bem a par de tudo. E os últimos filmes de Transformers, antes do que vai ser lançado esse ano, tiveram essa pegada mais nostálgica, né? Eu acho que um grande sucesso da franquia Transformers, além do personagem que gerou o filme, que é o Bumblebee, né? Cara, ele é um sucesso entre os fãs. Um sucesso. Todo mundo adora. E esse último filme dele, cara, é muito gostoso. É muito divertido, é muito leve. E deu uma repaginada no personagem porque... Você sabe que nerd é um pouquinho chato, né?
Aí deram uma mudadinha nos primeiros filmes do que o Bumblebee aparecia, aí nesse já deu uma repaginada na história dele, o pessoal curtiu mais. Então realmente agradou muita gente. O que você acha que o pessoal mais gostou dessa repaginada? Ele virou um Fusca, né? É. Porque o Michael Bay tava com essa ideia no início, né? No filme dele, não queria rivalizar com o Herbie. Então ele quis colocar um Camaro pra dar uma diferenciada. Aí quando finalmente, Fusca, pô, agora é o Bumblebee de verdade e tal. Enfim. Que ficou com essa cara mais anos 80, ali, mais fofinha e tudo. E depois a gente já chega no Michael Bay, mas deu essa minimalizada ali, né? Sim, pra sim. ficar mais a história dos personagens, ter essa conexão emocional maior também, né? Não ser tão grandioso quanto os filmes do Michael Bay. Eu acho que isso ajudou bastante, né? Sim, ajuda. Até aproxima o público da franquia, do personagem. Acho que essa era a ideia central e foi concluído o objetivo. Não, e legal também que a Hailey Steinfeld, né? Que é cantora também, incrível, que é a protagonista desse filme também. Com o Bumblebee, que cria essa conexão ali, que antes eu, né, particularmente, conheci essa convivência dos Transformers com o Sam, ali, que era o Shia LaBeouf. E ela traz esse frescor, ela tem essa jovialidade, ela é divertida, ela é leve também. Eu acho que ajudou bastante, né, junto com o personagem ali. Tem atrizes e ator que casa com o personagem, sabe? Bate perfeitamente. Ela, nossa, deu um match perfeito, de verdade. E logo depois desse filme, logo depois não, alguns anos depois, a gente teve o Despertar das Feras, ano passado, que também fez homenagem, como eu disse, a um outro desenho, né? Sim. Transformers. Beast Wars. Kainan, qual que é a principal diferença, né, desse Despertar das Feras, que é o Beast Wars, para os outros filmes dos Transformers? Então, nesse o pessoal teve a real dimensão, né, de quanto o universo pode ser expandido. Às vezes o pessoal acha que Transformers se limita só ao Optimus Prime, Megatron, né? E não, cara, tem os Descendentes e tal. Tem os Transformers em animais. E eles ainda não tinham essa... O pessoal que não conhece do desenho, não tinha essa informação. E, cara, ver isso em live action faz toda a diferença. Porque você tá acostumado a ver em desenho, pô, é legal. Mas agora ver em live action, nossa, é muito mais legal. Porque eu acho que quando as pessoas pensam, pelo menos eu, penso em Transformers, a gente pensa deles transformando em veículos, né? Algumas Exato. coisas assim. Esse eles transformam em animais. Eu lembro que tava um frisson assim, tipo, a geração C, que não conhecia o desenho. Como assim? Se transforma em animal, que não sei o quê. E tipo, pô, gente, assiste o desenho, não sei o quê e tal. E foi legal fazer. Eu chamo esse filme de divisor de águas. Porque fez o pessoal realmente ter noção que o universo de Transformers é bem grande e tem muita coisa pra ser explorada. E nesse não são os Autobots contra os Decepticons, né? Não. São outras duas linhagens. Sim. Os Maximals e os... Predacons. Isso, né? Isso. E eles são diretamente ligados na mesma Sim. árvore genealógica. São descendentes. E agora passando, né, pelo menos pro meu início de contato com os Transformers, que são os filmes do Michael Bay, que foram um fenômeno, né? Cara, ali foi o boom. Ali explodiu. A gente tem filme que bateu o bilhão, a gente tem ótimos filmes. E, cara, eu acho que o Michael Bay, ele conseguiu trazer tanto pro saudosista, né, a pessoa que já conheceu o desenho, e tanto pro público novo, a essência do Transformers. Que a real preocupação do pessoal na época era assim, tipo, se ele ia conseguir trazer pra tela o que é essa franquia. Essa é sempre a real preocupação do nerd, sabe? Sempre. Mas no fim deu certo, graças a Deus. E o legal do Michael Bay nessa época, que foi em 2007, que saiu o primeiro filme, ele meio que estabeleceu o padrão dos novos blockbusters, né? Porque pensar nisso é pensar antes dos Vingadores, por exemplo, né? Sim. A gente não estava acostumado a ver certas coisas na tela. Então a gente brinca que o cinema 2.0 foi inventado ali. Ele é um diretor que tem uma linguagem muito marcante, né? Com muitas explosões, com muito laranja e azul ali. Então ele definiu realmente muitos dos filmes que a gente vê hoje de heróis e com esse grande investimento veio dessa leva Michael Bay ali, né? Que em 2017, para suprir esses nerds que você tava falando ali, né? Criar esses heróis, 2007, perdão, falando 2017 já é agora, né? Para suprir esses filmes que era de um garoto ali mais tímido, que se tornava um herói, entre aspas, com a ajuda desses super robôs. E o mais legal é que o Michael Bay fazia, que era deixar a gente não com o ponto de vista dos Transformers, e sim dos humanos que estavam perto deles, né? É igual você falou, o pessoal meio que se identificava com o protagonista. E tem essa parada, tipo, não é só a visão dos robôs, tem a visão do humano.
E o mais importante, quando a gente tem esse elemento muito de fantasia, sempre fica essa questão, tipo, se vão dar atenção só pra fantasia ou só pro ser humano, e ele soube fazer o roteiro girar bem em torno dos dois, tanto dos humanos quanto dos robôs. E o Shia, que é o protagonista ali, teve uma preparação super intensa, né? Não é, menino? Ele acho que ele ganhou 11 quilos, parece, e aprendeu artes marciais, né? O pessoal fala que atuar é fácil, mas não é mole não, parceiro. Não, e ele faz, teoricamente, um nerd ali que não sabe muito das coisas, mas ele teve uma super preparação e também ficou muito conhecido pelo par que ele fazia com a Megan Fox nesses primeiros filmes, né? Química pura. Nossa, cara, que era um casal muito legal de ver, de verdade. E como o Michael Bay fala, é um filme que ele construiu com um olhar muito adolescente ali, voltado para esse público que estava carente de filmes com grande investimento, e ele consegue construir isso muito bem, que ele consegue fazer cenas de ação e características do Michael Bay, que ele faz uma montagem muito rápida, que você fica meio perdido. Você vê trechinhos dos Transformers, você vê um pedaço da perna de um e você não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, essa confusão ali, junto com cenas muito bonitas que ele ia construindo, né? Eu acho que tornam ele um diretor muito marcante, assim, né? Dessa geração. Cara, eu acho que ele conseguiu provar que esse tipo de projeto merecia investimento, sabe? É igual você falou, isso não era rentável para a indústria. Uhum. E ele conseguiu provar nos 2 primeiros filmes, com um grande sucesso de bilheteria, que é rentável sim. E a partir daí, com investimento, só fazendo um filme melhor. E ele que tem esse passado de trabalhar muito com propagandas, né? Pra TV e tudo, e ter esse cuidado com a imagem, que foi construindo a carreira dele com filmes muito grandes. Ele fez Pearl Harbor, ele fez Armageddon, né? E para depois entrar em Transformers e trazer toda essa bagagem. Então ele referencia esses filmes nesses novos filmes dele de Transformers, né? Se autorreferencia. E é isso, ele tem um grande parquinho ali para brincar, além de poder brincar com toda essa mitologia dentro desses personagens, de também ter muito dinheiro envolvido, né? Eu acho legal quando o diretor faz isso, ele fica deixando alguns easter eggs dentro do filme, referenciando as próprias obras, sabe? Ele acaba meio convidando o público até a assistir os filmes anteriores que ele fez, mesmo que não tenha nada a ver com o projeto atual e tal. Enfim, muito inteligente. E o filme é tão bom tecnicamente que teve várias indicações ao Oscar também, né? Foi. 3, 4, não me recordo agora, mas mais uma vez, ele conseguiu provar que esse tipo de projeto é rentável, não só para a indústria, falando comercialmente, mas pro estúdio, porque vale muito, indicação de Oscar. Ele tomou cuidado de construir essa relação dos humanos, de respeitar esse universo de Transformers e também de construir uma imagem de uns Estados Unidos muito forte ali também, né? Que ele tem essa ligação de, principalmente nos outros filmes dele, Armageddon e Pearl Harbor, de ter esse olhar ali pros soldados americanos, né? De construir essa imagem de potência dos Estados Unidos. E o legal desse primeiro filme de Transformers, por exemplo, é que ele teve o maior suporte do exército dos Estados Unidos desde Falcão Negro, se eu não me engano, que emprestaram equipamentos e vestimentas e tudo. E em troca, esse filme foi exibido de graça pros soldados. Que legal. Muito legal, né? Que ele tem essa conexão muito legal com essa parte, assim. E o engraçado é que ele gosta dos soldados, né? E homenageia. E ao mesmo tempo ele bate nos políticos e nessa nata ali da sociedade política dos Estados Unidos, falando que eles são fracos e quem supera ali tudo isso são esses soldados, né? E ele empresta isso pros personagens também, né? Tem que ser crítico. Uhum. E ele soube fazer isso de uma forma sucinta, objetiva, clara. Ninguém lá fora achou ruim também. Uhum. Então, enfim, mais uma vez, ele conseguiu tudo que ele tinha pra fazer. Ele simplesmente foi lá, preencheu a prancheta só, dando certo, e conseguiu. E conseguiu tanto um segundo filme depois desse primeiro, né? Que foi um grande sucesso, com muito orçamento e trazendo de volta esse casal, né? Sim. Do segundo filme pro primeiro, o que muda? Você percebe? Filme a filme, ele foi conseguindo expandir não só o universo, mas a influência dos Transformers no planeta Terra. Uhum. Porque uma coisa aconteceu uma treta numa cidade, num estado, e não ter influência no resto do mundo. Uhum. E nos filmes seguintes foi tendo essa influência no resto do mundo. Sim. Isso é o mais importante pra história. Ter realmente um senso mais crível. Não, e o legal é que esse filme também aconteceu junto com a greve, né, dos roteiristas. Ele teve muito pouco tempo pra estabelecer todo o conceito. O que é assustador, né? Do que o filme seria. E ao mesmo tempo eles começaram a gravar, e cenas muito caras e cenas épicas, né, passando em vários lugares, assim.
E ele bancou, né? E conseguiu trazer isso de volta em bilheteria, por mais difícil que tivesse sido o momento. Sim. De seguir com essa franquia, construir essas cenas. Porque ele tem esse cuidado muito grande com todas as cenas, assim, né? Eles falam que qualquer cena dele, por mais simples que seja, tá esteticamente perfeita, assim. É muito difícil de reproduzir, né? Mas é muito legal quando o cara tem esse capricho todo, porque fica refinado em tela. Você consegue notar que o homem realmente é bem, bem caprichoso mesmo. E nesse filme também tem muitas cenas épicas que eles gravam até no Egito, porque, como você tava falando... Nossa, lindo, assim, né? Que vai destruindo as pirâmides e tudo. Ele teve uma carta branca pra fazer o que ele quisesse e ele falou, vou fazer, vou gastar, eu tenho acesso ao que eu quiser, eu tenho a grana que eu quero. E ele conseguiu explorar isso da melhor forma, né? Porque, tipo, a gente sempre fala de causa e consequência, causa e efeito. Então, tipo, sei lá, não tem algo catastrófico que tá acontecendo nos Estados Unidos, mas não tá acontecendo em outro ponto do mundo, sabe? Exatamente. E ele foi explorando isso muito bem. Mostrando essa origem, né, dos personagens e expandindo esse universo, como você tá falando também. Muito bem feito mesmo. E depois vamos agora pro próximo filme, que não tá com a presença da Megan Fox, né? Cara, foi algo assim muito chocante, sabe? Ficou aquele zum, tipo, o que vai acontecer? O que vai ser? Porque o casal era uma química muito grande. Ela também era algo relevante pra franquia. Mas infelizmente aconteceu. Ela saiu. Mas era o que até atraiu o público também, pra saber como que ia ser sem ela. Saiu, então... Saiu não, vamos para fofocas aqui explicar por que ela saiu. Assim, ela teve problemas com... Ela deu uma entrevista falando... Agora vamos expor o Michael Bay aqui, a gente elogiou muito ele, vamos expor. Falando que ele era muito controlador no set, que pessoalmente ele era até frágil, assim, bobinho assim, entre aspas, tá, gente? Mais tranquilinho. Mas que dentro do set, que ele era um horror, que ele era super ditatorial e comparou ele com Napoleão e tudo mais. E ela estava em ascensão, né? Era uma estrela... Comparava ela com a Angelina Jolie na época, falando que ela era uma grande estrela e que ela ia ganhar Oscars e tudo mais. E ela colocou a boca no trombone ali e começou a falar isso. E parece que o Steven Spielberg, na época, que é um dos produtores do filme, falou assim, tira ela, então. Aí tirou ela e ela falou assim, não vamos tirar. Tirou ela mesmo, ela ficou na geladeira. Mas ela reclamou desse comportamento abusivo dele e ele se defendeu falando assim, eu só queria que ela chegasse na hora. E é disso, assim, porque parece que foi uma batalha de egos na época. Tinha também esse discurso os filmes do Michael Bay exploravam muito, sexualizavam muito a personagem dela e tudo mais. Que ele falou que era pra estar um público adolescente. Naquela época os filmes tinham essa pegada que é um pouco mais problemática. E ela não estava se sentindo tão confortável, que ela falou que recebia ordens de, tipo assim, seja apenas bonita, e ela realmente, tipo, não aguentou isso. Pra substituir ela foi um processo difícil, né, de ter uma atriz que tivesse esse carisma, né, e essa ligação. E eles substituíram com a Rosie, eu não vou saber pronunciar o nome dela. Huntington Whiteley. Huntington Whiteley. Que era uma modelo da Victoria's Secret também, atriz. E realmente ela tá muito bem no filme, né? E conseguiu ali segurar esse spot ali que a Megan Fox deixou. E eles conseguiram continuar a história de uma maneira bem legal, né? Achei que a história seguiu bem e tal. Cara, são problemas de bastidores, a gente não faz a mínima ideia do que aconteceu. Eu não duvido nem um pouco. Talvez o Michael Bay possa ter sido abusivo, talvez. Mas a gente sabe realmente, né? Que, tipo, a persona dela era muito sexualizada. E é direito dela não fazer mais papel em relação a isso. É direito dela reclamar sobre isso. Só que aí quando o Spielberg fala, você vai sair, aí tem o que fazer, né? Talvez ela tenha tentado voltar atrás, talvez tenha tentado o diálogo. Aí, infelizmente, se fechou a porta pra ela. Os fãs pagaram um pouco por isso. Pagaram um pouco por isso. Mas eu acho que também, se ela tá na razão dela, não tem por que criticá-la, sabe? E até recentemente ela falou que foi um dos maiores erros da carreira dela ter batido de frente, assim. Ela falou que não se arrepende, mas faria diferente. Porque ela ficou um tempo, né, na geladeira, assim, do cinema, fazendo filmes menores. Só que essa briga acabou, porque ela se reencontrou com o Michael Bay anos depois em Tartarugas Ninja, né? Que ela fez a April e que ele era um dos produtores do filme. Então, essa treta acabou. Sinônimo que podia ter resolvido antes, né? Podia ter continuado ali, gente. Dava um outro papel para a Rose, ela tá ótima também. E esse filme também é legal porque ele faz referência, né, à Missão da Lua, de 69.
E ele é diferente por outros aspectos também, porque nessa época o cinema estava investindo muito em 3D. Então as cenas são um pouco mais abertas, tem muitas cenas em 3D, porque tinha esse medo de tipo assim, será que o cinema vai morrer? Sempre tem essa discussão e o cinema nunca morre, o cinema está sempre se reinventando. Então eles fizeram muito investimento nessas cenas para atrair o público para os cinemas, para assistir essa nova tecnologia em 3D. E também reverteu em público, que foi o maior público da franquia esse filme, né? Tanto que não foi à toa, né? Igual você falou, foi o maior público da franquia. E é muito legal essa parada de, tipo, fazer referência à missão na Lua. Então, tipo, sempre o homem sabendo fazer, referenciar a história, sabendo conectar ao próprio universo de Transformers, mano. O cara é muito bom. E esse filme fez mais de 1 bilhão, pensa. É muito dinheiro pra época. Pra Muito. época não, pra hoje, né? Hoje já não 1 bilhão, que isso, né? É que hoje tá banalizar 1 bilhão. Então, tipo, se o filme não fez bilhão, o filme não presta. Mas naquela época era algo fora da curva. Exatamente. Mas é igual você falou, não que não seja fora da curva. 1 bilhão ainda é 1 bilhão. Não, e pra um diretor que ganhou isso, né, fazendo um terceiro filme de uma franquia, é muito louvável, né? Muito. Essa longevidade é muito louvável. Ainda mais pra aquela época, que não tinha esse padrão. E na época, o Steven Spielberg falou assim, linda trilogia, maravilhoso, Michael Bay, obrigado por tudo, obrigado pelo cinema, vamos parar por aqui, mas fizeram 1 bilhão. Mas fizeram 1 bilhão. Michael Bay parou? Ele não vai parar. O estúdio tipo assim, Michael Bay, toma uma bolacha, mais 1 bilhão, uma coisa aqui. Ele fez outro filme. Quando vale comercialmente, o estúdio sempre vai querer empurrar mais um filme, mais um projeto. Não julgo também, sabe? Ainda mais pro cara que deu tantos frutos, né? Tanto pros fãs quanto pra franquia. Então, eu acho justificável. E Michael Bay não largou o osso. Só que, na época, o Shia falou que ele terminaria ali com a trilogia, porque ele queria seguir outros passos da carreira. Então, a gente não tinha mais o personagem do Sam pra continuar essa história. Mas pra isso, eles fizeram meio que um reboot com uma continuação e trocaram um protagonista pra esse próximo filme. Cara, eu lembro que foi um choque na época, porque o pessoal já estava plenamente acostumado, Shia e tal. Mas aí teve esse soft reboot. E eu achei... Soft reboot? O pessoal metia esse termo na época. E, cara, eu acho que o primeiro filme, assim, eu curti. E foi servir pra uma readaptação, sabe? O público, pra reeducar o público, porque a gente tava tão acostumado, né, com o Shia, com o casal e tal. E agora veio o Mark, bom ator também, uma história nova, mesmo universo, mas indo pra um lado diferente. Achei muito legal. E eu achei legal também que ele falou que foi por conta de uma história, que ele aceitou fazer esse filme, que ele foi nos parques da Universal e tava uma fila gigante pro brinquedo dos Transformers e que ele conseguiu perceber o real impacto pros fãs. Só que 1 bilhão também já é impacto, né? Pra ele decidir continuar. Então, eu não sei se foi só essa fila. Acho bonito essa decisão, mas eu acho que o impacto do público foi mais financeiro do que das filas, né? Olha, eu não duvido. Mas é isso, às vezes a gente não tem real noção, nem, por exemplo, nem do alcance do nosso trabalho, tipo, imaginar ele, sabe? E, por exemplo, talvez realmente ele não tenha sido tão nerd, tão fã, pra ser tão ligado a Transformers na adolescência. Então talvez ele não soubesse o exato alcance de Transformers nos Estados Unidos. Aí vê, sei lá, na atração do parque, vê 3 quarteirões de fila, acho que talvez mexesse com o ego dele e fizesse ele querer fazer filme de novo. Mas 1 bilhão ajuda muito. É isso. E nesse filme, o legal é que ele se conecta, troca o protagonista, mas ele se conecta com o filme anterior, porque no terceiro filme teve uma grande destruição ali de Chicago, né? Então os Transformers passam a ser caçados na Terra. Então eles não são mais tão queridos assim, então a humanidade passa a caçar eles e misturar ali com seres mitológicos, né? E mexer um pouco com a mitologia de Transformers em si, da criação deles, da criação da Terra mesmo, e conectar com o que já tinha sido feito, né? Eu sempre falo assim, o problema nunca é a história, é sim como ela é contada. Então, enquanto você souber contar uma história, se tiver pano pra manga, tem que fazer. Mudaram o cenário da história, colocaram eles como foragidos, procurados, e eu achei isso muito legal, porque a gente estava plenamente acostumado com eles sendo os heróis. E a partir do momento que eles têm que fugir, lutar por sobrevivência, é um cenário novo. E foi muito legal de ver isso em tela. E o legal também é que o Mark Wahlberg
tem esse lado da atuação que é muito físico, né? Sim. Então ele fez muitas das cenas de ação dele. Acho que 90%, se não me engano, né? Não precisou de dublê. E o que também é assustador, sabe? Porque, sei lá, a gente às vezes acha que o ator senta na zona de conforto, né? Faz as cenas principais de rosto ou de metade do corpo e tem um dublê lá pra fazer o trabalho sujo. Mas não, o homem colocou a mão na massa, o corpo na massa, no caso, e foi pra cima. E o legal de Transformers, assim, é porque quando a gente imagina que tem muitos efeitos especiais por conta desses robôs gigantes também, só que o Michael Bay tem essa característica de ter muitas cenas gravadas em loco mesmo, com efeitos práticos, com explosões, para interagir. E o que justifica, por exemplo, todas essas cenas de ação do Mark Wahlberg. Então, quanto menos efeitos forem necessários, ele prefere. E o filme acaba envelhecendo melhor também, porque os efeitos não ficam tão prejudicados, né, ao longo do tempo, assim. E eu acho que ajuda também a construir esse realismo, né, dentro de cena. Porque, igual você falou, quanto menos efeito de CGI e tal, mais espaço para um efeito prático. Vai passar o tempo, você vai vendo que o filme continua basicamente na mesma qualidade, e é isso. É muito legal quando você vê que 70% do filme é efeito prático, sabe? Ainda mais num filme desse que, enfim, igual você falou, é um filme de fantasia. É meio surreal isso. Bom, e a gente chega depois em Transformers: O Último Cavaleiro, em 2017. O que você quer fazer dessa vez, Michael Bay? Eu quero falar sobre Rei Arthur, eu quero falar sobre Segunda Guerra Mundial, misturar com Transformers. Consigo eles? Claro, por favor, faça essa história aqui. E ele faz tudo isso, começando ali na Idade Média, né, referenciando Merlin, Rei Arthur e tudo mais. Depois se reverberando em acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. E para construir essa sequência dessa história ali com o Mark Wahlberg, né? Eu sou maluco por lendas e tal. Eu acho, assim, isso, mitologia, essas paradas assim, muito legais. Quando eu vi que ia ter essa miscigenação de histórias, eu pensei, pode dar certo? Pode. Mas vamos ver, né? Mas assim, eu tava muito curioso pra ver, muito louco pra ver. E quando eu vi, assim, essa parada do Rei Arthur e tal, eu falei, era o tipo de coisa que eu gostaria de ver. Tem muito a ver com Transformers? Talvez não. Mas de verdade, eu achei muito legal essa mistura. E eles conseguiram costurar muito bem, né? Tudo isso. Então, trouxeram até o Anthony Hopkins. Ave Maria. Não, e esse é o filme que liberaram pra ele. Ele foi o filme mais caro, que o orçamento foi de 260 milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, pra pagar isso, tem que ter uma bilheteria que eles já confiavam que ele já ia trazer, né? Até porque o homem cansou de fazer sucesso, então pensaram, se tem alguém que pode juntar tudo isso e fazer algo crível, é ele. E o legal é que esse filme também foi o segundo filme dos Estados Unidos a ser gravado em Cuba. Que o primeiro, se eu não me engano, foi Velozes e Furiosos 8. Que eles não podiam, né? Podiam gravar ali no território, e esse foi o segundo. E outra coisa também que teve um pouquinho de repercussão na época, porque eles decoraram um palácio com temática nazista por conta da Segunda Guerra Mundial, que teve um auezinho ali, né? Teve. É que o pessoal sempre foi muito próximo, sempre foi muito alinhado, né? Com o pessoal do exército e tal. Aí teve essa discrepância de ideias, por exemplo, digamos assim. Mas assim, eu acho que pro contexto do filme fazia sentido. Sim. Só que o pessoal ficou revoltado porque eles acharam que ali não cabia, ali não era lugar. Mas, enfim, acontece. E depois desse filme, a gente chega naqueles dois que a gente comentou, né? Bumblebee e O Despertar das Feras. E agora a gente volta aos cinemas com Transformers: O Início. E aonde a gente vai parar dentro de tudo isso que a gente falou? Em qual momento da história? Cara, a gente para no início dessa história. A gente vai descobrir agora como que a gente chegou no ponto do Optimus Prime e do Megatron, porque no início eles eram amigos e a gente descobre porque eles não são amigos mais. Cara... Já vai ter fofoca? Será que vai. Tem Michael Bay assim? Michael Bay tem um dedo nessa história. Eu até comentei com o pessoal que a gente estava indo assistir. A gente estava curioso para ver como que eles iam amarrar essa história de origem, né, com tudo que a gente já viu, com a enormidade de conteúdo que a gente já viu sobre Transformers. E não era uma tarefa fácil. Muito pelo contrário. Você conectar algo agora com, sei lá, 8, 9 obras anteriores é muito difícil. Que eles fazem isso, de homenagear tudo que já foi feito, só que de uma maneira diferente. Igual, por exemplo, quando a gente comentou de Bumblebee, que eles têm essa pegada nostálgica dos anos 90. Uma das formas de homenagem desse filme é que ele é inteiro uma animação. Eu prefiro muito mais quando você tem a liberdade criativa. E a animação te dá esse plano, sabe? Você pode fazer muito mais coisa do que em live action. E, cara, ver essa animação na tela de cinema, ver toda essa conexão
com todas as obras anteriores e tal. Foi fabuloso, de verdade. Não, e eu acho legal que esse filme, sendo uma animação, vai fazer aquela amarração direitinho, assim, de todo mundo que viu o desenho, que era fã desde os anos 80. Vai atrair um público infantil também, que gosta de desenho. E ser muito didático também pra explicar, tipo assim, como foi construído esse vilão, como foi construído esse mocinho, que a gente já viu nos filmes, né? Principalmente do Michael Bay ali, tem essa luta dos Autobots contra os Decepticons. E explicar da onde que surgiu isso, né? Tipo, explicar toda essa mitologia inicial dos filmes, né? Mas trazendo um pouquinho ali dessa nostalgia de ter um desenho também, né? É muito importante a nostalgia, mas também, igual você falou, o didatismo. Né? Ser didático o filme inteiro, explicar de onde surgiu, o que aconteceu, por que aconteceu. E o desafio era fazer isso bem, de uma forma bem amarrada e, cara, foi muito bem feito. Não, e o legal é que nos Estados Unidos também tem uma mudança, né, de dubladores ali para contar essa história inicial, né? Então tem até a Scarlett Johansson fazendo uma voz ali também. E no Brasil vai ter novos dubladores para fazer essa nova fase deles. Vai sim. Porque, em tese, esse personagem ele se torna Optimus Prime. Ainda não era. Então faz sentido o dublador não ser ainda o dublador do Optimus Prime. Tanto que aqui era o Guilherme Briggs, mas nesse filme não será. Ele até tava lá na sessão, dando a bênção pro novo dublador e tal. Eu achei isso muito legal. E dentro desse contexto faz muito sentido. E os personagens não têm o mesmo nome, né? Não tem. Eles têm uma alcunha diferente. E é isso. Essa é a ideia do filme. Fazer eles construírem tanto como heróis e também como vilões. O Optimus Prime chamava Orion Pax na época. Na época é ótimo. Ele, né? Agora tem um nome artístico. Ele fez um grande sucesso, trocou de nome. Glow Up. O Megatron chamava D16, D16. Também temos Bumblebee. Grande Bumblebee. Vamos descobrir a origem dele, que também era da turminha ali, eles eram amigos. Sim. E ele tá ótimo, né? Tem um Bumblebee na origem da origem ali, do carisma dele. Não importa a mídia. Ele sempre tem essa personalidade. E eu fiquei feliz de ver que essa animação respeitou muito isso dele. E realmente, muito de Bumblebee. Tanto do Optimus Prime também, quanto do Megatron. Não, eu acho que é isso. O filme consegue explicar muito da narrativa de cada um desses personagens, mas manter ali o carisma de cada um, explicando as motivações de cada um, que faz muito sentido, e fazer homenagem a esses filmes que já foram feitos, tanto de estética quanto de cenas que fazem referência, né? Então eu acho que tá tudo muito legal, assim, muito amarradinho, né? Nossa, como eu falei, o termômetro sempre é o público, né? E não vamos citar quais, mas em umas 4, 5 cenas assim, o público gritava, palmas, uhul! E tal. Cara, assistir no cinema é outro nível, sabe? É outra experiência, é outra coisa. Não, e legal, nessa sessão que a gente foi, era muito legal ver isso, né? Tipo, tanto um público mais velho vibrando com as referências e tudo assim, quanto um público que conheceu com o Michael Bay, que eu me incluo nesse público, quanto um público mais novo também, que estava vendo a história pela primeira vez, que eram crianças ali também, né? E todos os públicos, a história funciona, né? Sim, funciona demais. É um roteiro muito redondo, muito fechado. Igual você falou, consegue fazer esses 3 públicos diferentes entenderem perfeitamente a história. Eu confesso que eu gostei muito do filme, de verdade. Eu tava um pouco pé atrás, falei assim, gente, o que eles vão contar que não foi contado? Falaram que ia falar um pouquinho da origem, mas eu já sabia um pouco dessa origem. Eu pensei, mas no Beast Wars já contaram a história anterior dos descendentes deles, né? Então, é isso. Só que dão várias informações que não foram dadas pra mim, pelo menos. E eu acho o filme muito dinâmico, eu achei ele visualmente muito interessante, assim, a animação tá muito boa. E é isso, como você disse, vale super a pena ver nos cinemas, tá super bonito. Convida aí também o pessoal para assistir. Galera, falando agora como fã, vocês não têm noção do quão bom está esse filme. Saí muito empolgado da sala, muito mesmo. Muito satisfeito. Se vocês são tão fãs quanto eu, ou quanto ele, vocês vão adorar o filme. Muito obrigado pela sua presença, Kainan. Eu que agradeço o convite, de verdade. Pra mim foi uma honra estar aqui, de verdade. E convido o pessoal para te seguir nas redes, acompanhar seu trabalho, falar um pouquinho do que você comenta. Bom, galera, eu tô nas redes sociais, em 3 perfis, @KainanMedeiros, @TeamComics e @SiteTraverso. A gente fala de filmes, séries, animes.
E eu sou muito nerd, mas eu sou um cara legal, eu prometo, tá? Gente, eu sou o Paulo Ernesto, tô aqui nas redes da Flix, tô nos cinemas também. Muito obrigado para todo mundo que assistiu a gente, espero que vocês tenham gostado do nosso papo sobre Transformers, tenha dado ali uma lembrança de tudo que já passou. Curtam o canal, se inscrevam, peçam temas que vocês querem ver por aqui e a gente se vê nos cinemas e aqui nas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima.